igreja, a sua noiva, que está preparada. Jesus, outra vez, com seus discípulos, orientando aqueles jovens, para que eles estivessem preparados, porque a qualquer momento o Filho do Homem há de vir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus. Meus filhos, o fim está próximo. Brevemente serei entregue, à morte por amor de todos os pecadores. Mas um dia eu voltarei, como já foi dito. Estejam realmente preparados para a vinda do Filho de Deus. Temos que nos preparar a cada dia, a cada momento. Por mais que as pessoas não venham a crer na sua fé, mas você creia na promessa do Senhor. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Certamente voltarei. Amém. Os sinais. Acautelai-vos. A cautela é fundamental. Tem que ser prudente. Por quê? Porque virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e vão iludir a igreja. E vocês ouvirão rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em muitos lugares. Mas não vos assustei, porque isso não será ainda o fim. É apenas o princípio das dores. Muitas coisas acontecerão, antecedendo, anunciando a vinda do Filho de Deus. Tem que estar atento, observando os sinais, ter a sensibilidade espiritual para saber que o dia está próximo. E diz também, assim desta forma, que esses falsos profetas vão se levantar, mas pelo fruto você há de conhecer. Se porventura ouvir alguma doutrina, alguma palavra contrária à que eu deixei para vocês, vocês não ouçam, não acompanhem não, porque o fim será o fim de morte. E muitos infelizmente têm esfriado o seu amor por causa do pecado, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Mas eu garanto que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse alcançará a vida eterna. Por mais que seja dificuldade, eu peço, perseverem. Perseverem fiéis, mesmo com as suas fraquezas, com as suas faltas. Errou nessa caminhada, pela fé creia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Saiba que para você ter vitória, você tem que fazer a confissão sincera a Deus acerca das tuas faltas, dos teus delitos. Não caia na ilusão de muitos que venha a dizer aquele termo, que Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Realmente Ele sabe. Mas Ele quer que quando nós erramos, nós venhamos a confessar a Ele as nossas faltas. Que só através da confissão sincera que Deus vai derramar o perdão. Então, se porventura errarem, vocês creiam pela fé que confessando os vossos pecados, Deus perdoará. Porque Ele deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E como foi na época de Noé, na época do dilúvio, segundo a Escritura está registrado, as pessoas caçoavam do velho Noé, velho louco, para que essa arca tão grande? Mas Noé obedeceu à voz do Altíssimo. Ele creu, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mediante aquele ato de fé,
ele teve a vitória. Salvou-se ele e toda a sua família. Infelizmente, as pessoas não deram crédito aos avisos do profeta de Deus. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Mas vocês, meus discípulos, estão aqui para iniciar a igreja do Senhor. Então vão com ousadia falar realmente acerca daquilo que vocês aprenderam andando comigo. E chegará uma época, uma ocasião lá em Jerusalém, que vocês serão revestidos do poder do alto, porque recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, a plenitude de Deus em suas vidas. Com ousadia, tu, Pedro, vai ficar tremendamente ousado. Vai ganhar logo 3.000 almas para mim naquele dia ali, quando você pregar a palavra do Senhor. E creiam, não tenho pela sua vida não. Não fico preocupado com o que vai acontecer, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E creiam que estarei sempre ao seu lado, nas horas boas, nas horas ruins, jamais eu desampararei vocês. Porque todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todos aqueles que ele me deu, nenhum deles se percam, mas que eu o ressuscite no último dia. E o dia está perto. Atente, não fique desapercebido, não seja uma igreja que esteja dormindo na fé. Tenha compromisso com as coisas de Deus, para que possa garantir a sua salvação. Para que você venha realmente salvar-se, você tem que perseverar até o fim. Persevere, que vale a pena. Porque, como diz na palavra de Deus, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para aqueles que amam. Lá é muito lindo. Vale a pena lutar. Vale a pena dizer não para o mundo, para o pecado. Vale a pena realmente vencer todos os desejos carnais que se levantam contra a nossa vida. Vale a pena dizer não. Não para o mundo e sim para Deus. Porque a vitória é grande. E o que está em jogo é algo chamado eternidade. Então vale a pena. Vale a pena você rejeitar tudo aquilo que a carne vem a querer você faça. Todo tipo de pecado, você rejeite em nome do Senhor. E brevemente acontecerá o grande arrebatamento da igreja. Como veio o dilúvio na época de Noé, em que eles casavam e davam em casamento, comiam, bebiam, desapercebidos, assim será na vinda do Filho do Homem. Virá como ladrão. Assim como o relâmpago sai do ocidente para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será no abrir e fechar de olhos. E quem não estiver preparado, ficará. Quem não estiver preparado, vai ter que enfrentar o anticristo na grande tribulação. Mas eu creio pela fé que nós venceremos. Amém? Vamos comigo então, meus discípulos. Jesus continuava alertando a sua igreja, mas aquelas 5 noivas, elas se vestiram, elas ficaram preparadas, seus pais avisaram, o noivo avisou que está chegando. Ah, mãe, que horas? Ele não sabe, vocês fiquem preparadas. E elas colocaram a roupa e ficaram ali esperando. De repente as amigas delas vêm até elas. Mas tem alguma coisa estranha. As lamparinas delas estão apagadas. Enquanto que as outras estão chegando com suas lamparinas acesas.
espantam quando elas veem que as suas amigas estão com as suas lâmpadas acesas. Cadê o nosso azeite? Dá um pouco. Eu vou ficar sem. E aquelas moças vão comprar o azeite. Será que vai dar tempo? Elas deixam um aviso. Se ele voltar, fala para ele esperar a gente. E aquelas moças elas estão ansiosas esperando o seu amado. Ai, será que ele vai chegar? Meia-noite, as nossas amigas saíram para comprar azeite, mas o nosso azeite tem bastante. O noivo está chegando. Que alegria para aquelas moças. Aquelas moças saíram com seu amado. E aqueles outros 5 rapazes chegaram. E ao chegar eles olharam, não viram as suas noivas. E eles foram embora decepcionados. Elas não esperaram por nós, elas não estavam preparadas. E aquelas noivas desesperadas ficaram quando perceberam que as outras tinham ido com o noivo. E elas ficaram. E assim será também a vinda do Filho do Homem. A qualquer momento, Jesus há de vir. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E assim será a vinda do Filho do Homem. Aquelas moças desesperadas queriam ir ao encontro do Mestre. Espera, nós queremos te encontrar. Espera por nós. Mas as portas foram fechadas e aquelas meninas ficaram desesperadas. Amém? A mensagem foi passada. Amém? Glória a Deus. Eu chamo todo mundo aqui na frente. Amém. Todo mundo aqui na frente, por favor. Deus te abençoe. Né? Ficou rodando comigo por aí atrás de vestido de noiva. E estamos aqui para agradecer ao nosso Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E, igreja, vamos nos preparar, porque Jesus breve voltará. E nós vamos cantar só o refrão dessa música, que Jesus breve virá.
Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, que Deus nos abençoe. Está com a palavra o pastor da igreja. Estenda suas mãos aqui um momentinho só. Vamos ficar em pé e vamos orar por cada um dos integrantes que se esforçaram para que nós pudéssemos receber essa mensagem da palavra de Deus. Deus, nós queremos a Tua bênção, a proteção do sangue do Cordeiro sobre cada uma dessas vidas, ou dessas vidas que aqui esteve durante esses dias, nesse treino, nesses ensaios e nessa apresentação, para que Tu guarde a cada um, cubra cada um com Teu sangue, Senhor, e recompense com bênçãos dos céus, por esse esforço, por esse trabalho na Sua obra, Pai. Obrigado por todos, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Enquanto as crianças, os pequeninos até 7 anos, saem para o culto infantil, nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Mateus, todo o silêncio possível agora. Amém. Na parábola descrita pelo Senhor Jesus Cristo, a respeito da volta dele, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre falava por parábolas, para quê? Para que ficasse bem entendido e gravado na mente dos seus discípulos a mensagem que ele queria passar. É bem sabido que quando a gente ouve uma história, quando a gente ouve o relato de um caso, ou quando a gente vê uma ensinação assim, parece que aquilo fica mais gravado na nossa mente do que simplesmente ouvir o relato do fato em si. E o Senhor Jesus Cristo, para alertar os seus discípulos e futuramente nós, a igreja do Senhor hoje, ele contou essa parábola dizendo assim: olha, o reino dos céus, ou a minha vinda a esse mundo será comparado, sabem a quê? A um casamento, a uma boda. No Antigo Testamento, nos tempos da Bíblia, nos tempos judaicos, era assim, olha, quando uma moça ia se casar, primeiramente era feito um contrato de compromisso com o noivo. O noivo assinava aquele contrato de compromisso e ficava de voltar uma determinada época, mas ele não avisava quando é que ele viria para concretizar aquele contrato de casamento. A noiva simplesmente teria que ficar esperando. Ele dava uma dica: olha, eu voltarei daqui a algum tempo, mas não dizia exatamente o dia e a hora que ele deveria voltar para concretizar aquele casamento com a sua noiva. Cabia à noiva esperar. O Senhor Jesus Cristo relatou essa parábola dizendo assim: olha, filhos, eu vou para o Pai, eu voltarei para vós, mas fiquem atentos, porque vocês não vão saber o dia e a hora. Irmãos, Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora da volta dele, mas nós temos algumas dicas. O Senhor Jesus Cristo deixou umas dicas bem claras na sua palavra, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Mateus capítulo 24. Um capítulo antes desse que nós lemos, o Senhor Jesus nos deu algumas dicas a respeito da sua volta, quando ela aconteceria. E olha só, está escrito assim, olha, Mateus 24, versículo 1 em diante diz assim: quando Jesus ia saindo do templo,
Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Nós temos aqui nesse texto, em outros textos da palavra, quando o Senhor Jesus Cristo falava a respeito da volta dele, 8 sinais ou 8 dicas bem claras que o fim está próximo. Em primeiro lugar, o Senhor falou a respeito de guerras e de rumores de guerras. Eu estava lendo uma estatística ainda hoje que dizia que este século foi marcado por guerra mais do que todos os outros séculos antes. Porque alguém pode dizer assim, mas o Senhor Jesus falou de guerras. Desde que o mundo existe, existem as guerras. Mas nunca houve tanta guerra quanto nesse século passado, o século de número 20. O século número 20 foi marcado pelo maior número de guerras da história em todo o mundo. Somadas todas as outras guerras dos anteriores séculos, o século de número 20 foi o século que mais houve guerras nesse planeta. Sinal evidente de que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Se não for nesta geração, será na próxima geração, com certeza, sem marcar dia e hora. Agora eu quero que os pais prestem muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Eu quero que os pais que têm filhos, crianças e adolescentes prestem o máximo de atenção nisso que eu vou dizer agora. Você sabe por que Satanás investe tanto contra a vida do seu filho? Nós estamos no mês da campanha da família. Você sabe por que Satanás investe tanto contra a vida da sua criança, contra a vida do seu adolescente, contra a vida do seu filho? Você sabe por que a cada dia são investidos milhões e milhões em programas de televisão que visam deturpar a mente das nossas crianças e adolescentes? Você sabe por quê? Está na cara e evidente. Satanás não é burro. Satanás, ele não é ignorante. Satanás, ele sabe que os dias estão próximos. Se há algum de nós que não está vigiando, que não está observando os sinais, saiba que Satanás observa os sinais muito bem. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, mas ele é bom observador. E como bom observador que ele já percebeu que o Senhor Jesus Cristo está para voltar. Então ele ataca hoje as nossas crianças, ele investe contra os nossos adolescentes. Milhões e milhões são gastos em programas de televisão e entretenimentos que visam capturar a mente das nossas crianças e adolescentes. Sabe por quê? Porque a volta do Senhor Jesus Cristo, se não acontecer nesta geração atual,
acontecerá com certeza na geração próxima, na próxima geração. E quem é a próxima geração? As crianças de hoje, os adolescentes de hoje farão parte dessa futura, dessa próxima geração. E é por isso que eles estão exatamente no alvo de Satanás. É por isso que eles estão na mira de Satanás, porque Satanás quer enfraquecer a próxima geração. Ele não quer que a próxima geração seja uma geração de cristãos fortes. Ele não quer que a próxima geração seja uma geração de homens e mulheres que buscam a Deus. Ele não quer que a próxima geração seja uma geração de pessoas consagradas a Deus. Mas eu tenho que dizer nesta noite que os planos de Satanás, os intentos de Satanás estão frustrados em nome de Jesus, porque a próxima geração que vem aí será uma geração de homens e mulheres de Deus, comprometidos com o reino de Deus, que darão as suas vidas pela causa do Evangelho, que não negarão o nome do Senhor Jesus, mas que irão avante proclamando que só o Senhor Jesus Cristo salva. Quem faz parte desta geração atual e da geração futura, levante as mãos e diga: eu estou aqui, Senhor Jesus Cristo, eu faço parte desta geração, eu não vou recuar 1 milímetro atrás, eu não vou dar um passo atrás, mas eu vou seguir em frente, eu vou esbofetear, eu vou esmurrar a cara de Satanás, servindo ao meu Deus, declarando que só Ele é o Senhor, amém? Agora eu quero que vocês prestem atenção mais um pouquinho. Se Satanás investe contra essa geração e a futura geração, cabe a nós andarmos vigilantes, cabe a nós vigiarmos. Deus está chacoalhando essa terra. Sabe quando você ouve falar que 40